Aproveito para saudar a todos aí com a graça e com a paz de Jesus, que como foi orado, né, excede todo o entendimento, e convido você a, juntamente conosco, orarmos com os salmos. Hoje, o salmo de número 15. E você é nosso convidado a ter a sua Bíblia em mãos, aberta no Salmo 15, um salmo curto, mas extremamente valioso em conteúdo. A mensagem que esse salmo traz ao nosso coração é que o salvo por Deus, ele é íntegro e ele vai para o céu. E a ele Deus ouve, seja na igreja ou fora dela. Para chegarmos a Deus, nós sabemos que devemos vir a Ele do jeito que nós estivermos. Isso é fato. Ele nos quer assim, exatamente como estamos. E Ele continua nos chamando. Todavia, para adorar a Deus, nós não podemos continuar do jeito que éramos. O Salmo 14, você se lembra? Ele mostrou o resultado de uma vida de pecados vivida como se Deus não existisse. Aquelas pessoas foram chamadas de insensatas, porque eles ignoram propositadamente a existência de Deus, a existência do céu e a existência do inferno. O caminho deles nós já conhecemos, inclusive o destino trágico e eterno que eles receberão. Mas agora, no Salmo 15, Davi concentra a sua atenção em reconhecer não o caminho dos maus, não o caminho dos perdidos, mas o caminho dos justos, daqueles a quem podemos chamar de o cidadão dos céus, como muitas Bíblias adotarão esse título para o Salmo 15. Só ele, só esse cidadão do céu pode adorar a Deus, porque Deus exige pureza de intenções e de ações para ser adorado. E só esse, só o cidadão dos céus é que vai para a eternidade com Jesus. E o interessante do Salmo é que existe um sinal claro, evidente, para se reconhecer um pecador salvo. E pasmem vocês, não é o fato dele ir ou não a uma igreja. Não é o fato dele cumprir ou deixar de cumprir um ritual religioso, dele ler ou não a Bíblia, e nem mesmo o fato dele orar. Nada disso. O sinal de um pecador salvo é que ele exibe indicações de uma integridade ética. O salvo é o que ele fala, o salvo vive o que ele pensa, o salvo tem coerência de atitudes. Mas percebam uma coisa, isso não quer dizer, nem de longe, que ética, boas obras ou ter um bom coração tem a capacidade de levar alguém para o céu ou de transformar um pecador em alguém santo e ser perdoado por Deus. Não. E também não tem o intuito de indicar que um salvo não precisa ir à igreja. Aliás, é o contrário disso. A essência do Salmo 15 vai nos mostrar o oposto dessa realidade. É exatamente isso que o Salmo 15 se propõe a demonstrar a mim e a você, da mesma forma que lá no Salmo 24 ele vai repetir esses princípios. Religião ou ter um bom coração não são sinônimos de salvação. E eu quero repetir isso para você. Religião ou ter um bom coração não é sinônimo de salvação. Davi, por meio de algumas perguntas e respostas, ele vai demonstrar que o salvo de verdade, ele tem responsabilidade moral, ou seja, ele tem uma vida piedosa com Deus, a qual é demonstrada por um viver ético para com o próximo. Tudo ao mesmo tempo em que ele ama a casa do Senhor, a igreja. Só um salvo pelo sangue de Jesus pode oferecer a Deus uma adoração aceitável, porque fora disso, queridos, Deus simplesmente não recebe o que é oferecido pela pessoa. E deixe-me dizer isso para você.
Sabemos, olha, que cantar é uma coisa, adorar é outra. Fazer uma oração é uma coisa, falar com Deus é outra. Sentir remorso ou culpa é uma coisa, arrependimento sincero é outra bem diferente. Pregar é uma coisa, compartilhar a mensagem que temos no coração é outra. E Davi, ele vai dizer isso de uma maneira muito clara, para dizer e comprovar para a gente o que significa adoração. Para Davi, adoração é o mesmo que buscar a face do Senhor. E ele declarou algo fenomenal. Ele disse: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto eu buscarei. É o que ele vai dizer no Salmo 27. E quando Davi diz isso, vê se você entendeu o que ele quis dizer. Adoração é uma resposta ao chamado de Deus. Você entendeu isso? Como disse Spurgeon, escrevendo sobre esse salmo, é Deus quem permite as pessoas terem comunhão consigo. A verdade expressa nesse curto salmo, Salmo 15, explica e muito por que tem tanta gente denominada cristã que prefere a cama à casa do Senhor, o conforto do lar, a igreja e a comunhão, que prefere estar desigrejado a pertencer ao hall de membros de uma igreja local. Deus está chamando a adoração. Mas será que nós estamos respondendo? E aqui emerge duas verdades. Quando um cristão não deseja a casa do Senhor, a casa de adoração, das duas uma. Ou Deus o está chamando e ele está se fazendo de surdo, o que é muito grave, ou Deus sequer o está convidando. Porque ele é considerado não o justo, não aquele homem que ama a Deus, mas aquele ímpio de Salmo 14. E deixa-me te perguntar, o que te afasta da comunhão com Deus na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, no templo do Senhor, no Monte Santo do Senhor? O que te afasta de responder ao chamado divino? E antes de você responder, olha, isso não é comigo, pois eu mantenho, mesmo à distância da igreja, uma vida de comunhão com Deus. Deixa eu só te explicar uma coisa. Eu não, vou deixar Davi fazer isso. Entenda com Davi que existe um lugar para expressar adoração com Deus. Um lugar? Exatamente. Adorar a Deus exige um lugar. E você não entendeu errado o que eu estou querendo dizer. A adoração a Deus sempre esteve ligada a um lugar. No início da formação do povo de Israel, era no tabernáculo, em forma de tendas. A partir de Salomão, o grande rei de Israel, passou a ser no templo. E com Jesus no Novo Testamento, passou a ser na igreja, que inicialmente se reunia nas casas e depois foi fundada as denominações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe cristianismo sem igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz isso claramente. Mas olha só, Deus não habita em obras construídas pelas mãos humanas, isso é fato, e nós sabemos disso. Salomão, quando Lucas citou uma afirmação dele, ele disse: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderão construir a mim? Diz o Senhor, ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Nós sabemos também que os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus, não aqui ou acolá, não nesse lugar ou em outro, mas adoram a Deus internamente, intrinsecamente, em espírito e em verdade, como o próprio Jesus ensinou lá em João capítulo 4. E mais, Jesus disse: essa hora da adoração verdadeira chegaria e já chegou com a presença dele entre nós. O Salmo 15, ele vai mostrar quem são esses verdadeiros adoradores. E queridos, se existem os verdadeiros, é porque existem os falsos. Esses textos
não podem ser usados como desculpa para não procurar adorar ao Senhor na casa de adoração, na casa de oração, na igreja. Eles devem ser interpretados em conjunto com toda a Bíblia que valoriza a vida como igreja. E uma verdade é clara: igreja, quem ama Deus sempre vai arrumar um jeito de estar junto. Quem não ama sempre vai arranjar uma desculpa. Lute para estar com o povo de Deus. Igreja é fundamental na vida cristã. Não existe cristianismo sem igreja, e é claro que alguém pode ser salvo sem nunca ter entrado em uma igreja. É claro que pode, sem estar numa tribo afastada, num povo distante. Claro que pode, no leito de hospital, numa fase terminal. Claro que pode, mas não, essa mensagem do Salmo 15 é para você e para mim, que estamos agora ouvindo aqui nesse momento. A nós que somos saudáveis física e emocionalmente, e a nós que temos uma igreja pertinho de casa para prestar adoração ao Senhor. Está perigoso ir à igreja? Dependendo do lugar, acredito que sim, mas já foi muito pior. Risco de pandemia, de peste, de crime, de perseguição, isso sempre aconteceu à igreja, porém, a igreja sempre prevaleceu como porto seguro do povo de Deus. Jesus, ao fundar a igreja, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Ah, que bom se você crê nisso. Ah, que bom se você puder dizer um amém do fundo do seu coração. Igreja é presente de Deus, igreja é porto seguro, e Deus está convidando o seu povo a estar ali, à adoração. Do que você tem medo para justificar não ir adorar ao Senhor, podendo fazê-lo? Queridos, o que pode ser mais poderoso do que o dono da igreja? Homens, doenças, até hipocrisias de pessoas? Não. Será que Deus é limitado em algum caso e não pode nos proteger, seja lá do que for? Será que decidindo algo contrário à palavra de Deus, nós somos mais sábios do que o Senhor? Em situações infinitamente piores que o povo de Deus enfrentou, Davi, ele disse o que ele fazia. E eu quero comentar com você no Salmo 27 mesmo. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E que coisa é essa? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E sabe para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Porque no dia da adversidade, como estamos vivendo, ele me esconderá no seu pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. E ele conclui: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim, e por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Se você tem dúvidas, se Deus protege ou não protege, se ir ou não para a igreja, para remover qualquer uma delas, Deus é tão bondoso que ele nos deu o Salmo 15 para provar que igreja é presente de Deus. E se é presente, faça-se presente nela sempre. Não tem problema não ir à igreja por um compromisso ou outro, mas tem todo problema não ir nunca à igreja. Igreja somos nós, mas o fato de ser igreja obrigatoriamente nos levará a estarmos em uma igreja como instituição. Veja só, antes de entrar nesses 5 versos: não ir ou não desejar ir, não sentir a menor vontade de estar na casa do Senhor, é uma forma de adoecimento. Mas os salmos são remédios para a nossa alma, e eles visam também nos curar dessa indiferença. Quem pode oferecer uma verdadeira adoração a Deus na sua casa? É o que Davi vai responder. Nesse salmo ele não está falando exatamente do céu,
mas do lugar de adoração aqui na terra. Porém, nós sabemos que só entra no céu aquilo que for ligado aqui na terra. Então, esse Salmo 15, ele pode sim ser associado à vida no céu, porque igreja, e graças a Deus a PIBA é assim, igreja deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. Davi mostra como isso funciona, como o justo, o Filho de Deus, tem a adoração recebida por Deus no seu santo templo, na sua casa, e ali ele se sente em casa, acolhido, amado e protegido. Veja o primeiro versículo. Quem, Senhor, habitará na sua tenda ou no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele faz uma pergunta. É uma pergunta legítima que eu e você devemos fazer agora, mas para nós mesmos em primeira pessoa, não em terceira. Eu habito na casa do Senhor, eu moro no santo monte do Senhor, eu desejo ardentemente estar na casa do Senhor. Minhas atitudes têm demonstrado isso? Aí Davi responde quem é essa pessoa, e veja se é você, versículo 2: aquele que anda irrepreensivelmente pratica a justiça, e aquele que de coração fala a verdade. Irrepreensível, essa palavra que está usada aí, é uma pessoa cujo estilo de vida exibe integridade o tempo todo, em público e em oculto. É a definição de caráter. Fazer o certo, mesmo quando ninguém estiver vendo. É aquele que vai para o céu, aquele que é chamado à adoração na casa do Senhor, é aquele que todos os seus atos são revestidos de justiça e não de parcialidade. É aquele que o seu discurso exibe confiabilidade. É o que Deus determina. Queridos, Deus nunca pediu perfeição de nós. Ele não exige perfeição dos filhos seus, porque Ele sabe que nós não conseguimos. O que Deus exige de nós é comunhão, tendo como condição receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador no coração. Deus, eu sou pecador, me perdoa, entra no meu coração e me dê o privilégio de adorar ao Senhor na tua casa aqui e no céu, quando o Senhor para lá me levar. No 3, ele completa. É aquele que não difama com a língua, que não fala mal do próximo, não rebaixa o próximo, e nem faz mal àquele que está próximo de si, e nem contra ele aceita afronta. Ele se posiciona contra quem quer afrontar aquele que está certo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, mesmo que tenha prejuízo, ele permanece do lado certo. Davi, ele determina a mim e a você que se ame aquelas pessoas que Deus ama e que se rejeite aqueles a quem ele rejeita. E você já sabe quem é um e quem é outro. Os rejeitados, Salmo 14, e aqueles que amam a Deus, Salmo 15. Gente tóxica, que só quer o nosso mal, deve ser evitada. E, gente, não é a mídia sensacionalista que escolhe quem é vilão e quem é herói, mas a palavra de Deus. O cristão verdadeiro, ele reprova os que praticam o mal e não os colocam na condição de coitadinhos. O que rege a vida de um filho de Deus não é a ideologia, mas é a teologia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 5. Sabe quem pode, quem é convidado à adoração e aquele que vai habitar o céu? Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros e nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede, nunca, e eu repito, nunca será abalado. No hebraico, a língua original desse salmo, ele fala de juros abusivos, ou de receber vantagem e lucrar com a desgraça e o desespero alheio. Deus não admite quem faz isso. Quem ofere qualquer tipo de vantagem, tendo o próximo como objeto de lucro, não pode ser um adorador do Senhor, mas sim
o altruísta, aquele que ajuda o próximo, mesmo que tenha prejuízo com aquilo. E eu termino. O cidadão dos céus, só ele pode adorar a Deus, pois isso exige pureza de intenções e ações. Só ele vai para o céu. É seu caso? Você é assim? Bonhoeffer, fechando esse salmo, ele afirmou algo muito interessante. Ele disse: nossa oração deve ser determinada pela riqueza da palavra de Deus, jamais pela pobreza do nosso coração. Onde aprendemos isso? Na igreja e na comunhão com o povo do Senhor. Queridos, nunca deixe de desejar ir à casa do Senhor, a sua igreja na terra. Habite na sua tenda, a igreja, e more no seu santo monte, o céu, para sempre. Que Deus te ajude nesse propósito, que Deus me ajude a ter essa firmeza de propósitos e habitar eternamente na presença dEle. Convido você a orar, encerrando essa nossa oração com o Salmo 15, falando com Deus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra continua falando forte ao nosso coração e sempre continuará assim. Obrigado, Deus, por deixá-la tão livremente para nós, seus filhos, e por falar, Deus, de uma forma tão amorosa, Deus, porque verdades profundas devem ser ditas em amor, mas devem ser ditas, ó Deus, para que todos possam ouvir e seguir. Obrigado, Deus, por essa realidade, pelo privilégio de todos nós que agora temos o privilégio de ouvir e de colocar tudo isso em prática no nosso coração. Ajuda-nos a habitar na sua igreja aqui na terra e na eternidade com o Senhor para sempre, quando o Senhor nos chamar. Por isso te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.